ele emergiu do deserto, uma voz clamando no ermo. João Batista, uma figura coberta de pelo de camelo e couro, pregando arrependimento e batizando no Rio Jordão. Sua chegada gerou um turbilhão de especulações. Seria ele o escolhido? O profeta que anunciaria a chegada do Messias? Sussurros de uma antiga profecia ecoavam pela multidão. O retorno de Elias. Mas dentro dessa expectativa, uma teia complexa de contradições começa a se desvendar, deixando-nos perplexos com uma pergunta profunda. Quem foi João Batista e qual era sua verdadeira conexão com a figura enigmática de Elias? Este é Elias que estava para vir. O próprio Jesus parecia confirmar a ligação entre João e Elias. Este é Elias, que estava para vir, declarou ele, com suas palavras ecoando com autoridade. O peso de sua declaração pairava no ar. Teria a profecia se cumprido? Seria João Batista a reencarnação do profeta impetuoso, que havia ascendido ao céu em um redemoinho séculos antes? As palavras de Jesus deixavam pouco espaço para dúvidas. João era Elias, que havia retornado para preparar o caminho para o Messias. Eu não sou Elias. No entanto, quando confrontado diretamente, o próprio João negou a afirmação. Eu não sou Elias, insistiu ele com voz firme, apesar da confusão que girava ao seu redor. Como isso seria possível? Jesus havia falado. Seriam as palavras de João uma negação de sua própria identidade? Ou haveria uma verdade mais profunda escondida sob a superfície? As Escrituras não oferecem respostas fáceis. Em vez disso, elas nos apresentam um paradoxo intrigante, um enigma envolto em mistério. Até mesmo João, o homem escolhido para preparar o caminho, lutava contra dúvidas. Do confinamento de sua cela na prisão, ele enviou seus discípulos a Jesus com uma pergunta que ecoava a incerteza que corroía sua alma. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? A fé de João, antes inabalável, parecia vacilar na escuridão. Teria o profeta, a voz no deserto, perdido de vista seu próprio propósito? Ou seria essa dúvida um cadinho necessário, um teste de fé que acabaria por levá-lo a uma compreensão mais profunda? Seção 5. O retorno. A investigação de um discípulo. Nesta sessão, exploramos as dúvidas e questionamentos que surgiram entre os seguidores mais próximos. Os próprios discípulos não estavam imunes à confusão em torno do retorno de Elias. A profecia parecia clara, mas os eventos que testemunhavam eram desconcertantes. Por que então dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Esta pergunta ecoava em suas mentes, refletindo a tensão entre tradição e revelação. Eles perguntaram a Jesus, com vozes carregadas de perplexidade. A resposta que buscavam parecia escapar-lhes, aumentando a ansiedade. A profecia de Malaquias, gravada em sua memória coletiva, parecia estar em desacordo com os eventos que se desenrolavam diante de seus olhos. Como poderiam reconciliar o que sabiam com o que viam? A resposta de Jesus, envolta em declarações enigmáticas de cumprimento e sofrimento, apenas aprofundou o mistério. Suas palavras, embora profundas, deixavam mais perguntas do que respostas. Seria o retorno de Elias literal, uma manifestação física? Ou talvez algo mais simbólico, representando uma nova era de desafios? Ou seria um retorno espiritual, um prenúncio das provações e tribulações que estavam por vir? A incerteza pairava, enquanto os discípulos buscavam entender o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Seção 6. Ecos de Malaquias. Profecias não cumpridas? O profeta Malaquias havia proclamado que Elias retornaria antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. No entanto,
o mundo parecia inalterado. Os corações de pais e filhos permaneciam distantes. Jesus desconhecia as profecias sobre Elias, que previam a conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa mensagem não seria de paz e observância à Torá? Jesus estaria mentindo ou distorcendo as palavras dos profetas? Ou ele não compreendia as verdadeiras funções que o profeta Elias deveria executar? Ou haveria uma camada oculta nesta complexa tapeçaria profética que Jesus não revelou? Estaria ele propositalmente omitindo ou distorcendo as palavras sagradas? Se João Batista não era o Elias prometido, como o próprio João afirmou, por que Jesus insistiu que ele era Elias? Jesus estaria consciente dessa discrepância ou estaria confundindo seus seguidores sobre o verdadeiro papel do Elias profetizado? Poderia Jesus estar enganando a respeito das funções que Elias realmente deveria cumprir? Seção 7. A invenção do batismo de fogo. As invencionices bizarras de Jesus. João batizava com água, um símbolo de arrependimento e purificação. Jesus, no entanto, declarou que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Em Malaquias 4, 5, 6, Elias é designado para uma missão de restauração espiritual e nacional, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele deveria vir antes do grande dia do Senhor, preparando Israel para a redenção final. Esse é o propósito claro e inalterável de Elias conforme o Taná, a Bíblia hebraica. Não há menção de que ele anunciará a chegada de um Messias sofredor ou preparará o caminho para uma nova era religiosa. Curiosamente, o próprio João Batista negou ser Elias. Em João 1:21, quando lhe perguntam diretamente se ele era Elias, João responde com um claro "não sou". Aqui, vemos uma inconsistência entre o que Jesus afirma e o que o próprio João Batista declara. Se o profeta João não reconhecia a si mesmo como Elias, como Jesus poderia sustentar essa interpretação? Além disso, em Mateus 17, 11 e 12, Jesus afirma que Elias já veio, referindo-se novamente a João Batista. Mas essa interpretação simplesmente não encontra respaldo nas profecias de Malaquias. A ideia de que Elias viria antes da grande restauração de Israel é um pilar importante das escrituras hebraicas. E essa restauração não aconteceu no tempo de João Batista. Jesus, portanto, parece estar criando um conceito totalmente novo, sem fundamento bíblico. Seção 8. O propósito distorcido de Elias. Ao atribuir a João Batista o papel de Elias, Jesus cria uma nova narrativa que parece contradizer o propósito original desse grande profeta. Elias não era um precursor de um Messias sofredor ou de uma nova religião, mas um restaurador espiritual e social de Israel, segundo o Taná. O conceito de preparar o caminho foi distorcido para se alinhar com a narrativa messiânica de Jesus, criando uma interpretação sem base nas Escrituras. Outro ponto intrigante na narrativa é a dúvida de João Batista sobre a identidade de Jesus como Messias. Em Lucas 7,19, João Batista, já preso, envia 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus: "És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro?" Isso é especialmente curioso, pois o mesmo João havia declarado anteriormente, ao ver Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Como é possível que João tenha passado de uma afirmação tão contundente a uma dúvida tão séria? Porque o próprio homem que batizou Jesus, que supostamente sabia quem ele era, agora questiona sua identidade? Será que o papel de João Batista como precursor foi fabricado para dar mais credibilidade à missão de Jesus? Seção 9. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Talmud Bavli.
A literatura talmúdica explora várias funções que Elias desempenhará em seu retorno: restaurador e solucionador de dúvidas. No Tratado de Eruvim 43b, o Talmud afirma que Elias virá para resolver todas as dúvidas e incertezas da lei judaica, Halahá, que não puderam ser decididas pelos rabinos ao longo da história. Elias não virá nem para afastar os que estão longe, nem para aproximar os que estão perto, mas para resolver disputas e dúvidas. Esta citação mostra Elias como um solucionador de problemas que esclarecerá questões alaicas e restaurará a harmonia. Interpretações de Rashi e outros sábios. Rashi, o grande comentarista, entende que Elias terá um papel essencial na reconciliação entre gerações e na preparação do povo judeu para a chegada do Messias. Em seu comentário sobre Malaquias 4:5, ele explica que Elias virá para colocar o coração dos pais e dos filhos no caminho correto da Torá. Maimônides, o Rambam, também discute o papel de Elias na chegada do Messias. Em seu trabalho, Mishneh Torah, Hilot Melahim, capítulo 12, ele menciona que o retorno de Elias será um evento precursor da redenção messiânica, mas que muitos detalhes sobre seu papel exato são incertos. Ele argumenta que as questões sobre o retorno de Elias não devem ser usadas para especulação, mas reconhece que Elias será um importante agente no tempo da redenção. Radak, David Kimi, em seu comentário sobre Malaquias, destaca que o retorno de Elias não se trata apenas de um evento espiritual, mas será também um evento histórico que marcará o início da era messiânica. Seção 10. Como pode alguém designado como o Elias duvidar do próprio Messias que ele estava destinado a anunciar? Isso enfraquece a narrativa do Novo Testamento sobre a natureza messiânica de Jesus e a autenticidade de João como Elias. Curiosamente, João e Jesus são primos, de acordo com o Evangelho de Lucas. Apesar dessa relação próxima, João Batista não reconhece seu papel como Elias e, eventualmente, demonstra dúvidas sobre o papel messiânico de Jesus. Isso levanta questões sobre a veracidade das narrativas. Como João Batista, sendo primo de Jesus, não teria sido informado sobre sua missão de ser o Elias ou o profeta anunciador do Messias? Isso sugere uma possível falha de comunicação ou talvez uma invenção posterior para legitimar as reivindicações messiânicas de Jesus. Esses questionamentos mostram inconsistências entre a narrativa cristã e as expectativas proféticas judaicas. O Novo Testamento parece distorcer o verdadeiro propósito de Elias, introduzindo novos conceitos que não têm base nas escrituras hebraicas. Jesus, ao redefinir o papel de Elias e de João Batista, pode estar tentando adaptar antigas profecias a uma nova narrativa, mas acaba criando contradições internas que enfraquecem sua própria reivindicação de messianidade. Seção 11. Conclusão. Se Jesus disse que Elias já havia vindo e que João Batista cumpriu esse papel, onde está a evidência dessa restauração? Você já se perguntou por que não vemos os sinais que as profecias nos prometeram? Por que a Igreja Romana teve a necessidade de alterar traduções e títulos na Bíblia? O que está sendo ocultado? Com tantas informações emergindo sobre a verdadeira natureza de Jesus e as distorções da Igreja, podemos estar testemunhando um despertar. A verdade está finalmente vindo à tona. O que você fará com essa nova informação? Que custo os judeus pagaram por sua resistência a essa nova interpretação do Messias? Como o medo e a perseguição moldaram a história e a relação entre cristãos e judeus? A Igreja Romana monopolizou a narrativa messiânica por séculos. Que outras verdades foram sufocadas nessa luta pelo controle da narrativa? Você está disposto a considerar a visão judaica sobre o Messias como uma parte importante da conversa? Que insights isso pode trazer para a sua própria compreensão?
Se você se sentiu impactado por essas questões e quer se aprofundar ainda mais, curta, compartilhe e dê um like neste vídeo. O canal Torá Nerd estará trazendo muitas questões sobre esses assuntos e muitos outros, promovendo um espaço para o diálogo, a reflexão e a busca pela verdade. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e esclarecimento e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo.